Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Está conosco, diretamente da concentração do Costa Rica, técnico Rogério Henrique. Técnico Rogério Henrique, ao vivo conosco. Primeira vez no Música, Futebol e Cerveja, finalmente deu certo a gente conversar com ele, a gente sempre bateu um papo nos estádios. Rogério, primeiro uma satisfação para nós, porque a Rádio Futebol na Canela, ela é do Mato Grosso do Sul, não é de Campo Grande. A gente dá prioridade para todas as equipes e hoje o Costa Rica é Mato Grosso do Sul. E eu queria que você falasse desse momento, acho que único para você, único para o Costa Rica, talvez o jogo mais importante da história do Costa Rica, que é um time que está aí galgando o seu espaço na nossa história. Como é que foram as últimas horas? Eu falei com o Rodolfo agora há pouco, Rodolfo falou que não conseguiu dormir, tá ansioso. É isso mesmo? É decisão para valer, Rogério? Tudo bem? Bom dia, Thiago, tudo bem? Um prazer falar contigo, com todos os amigos que nos acompanham aí. E, sem dúvida nenhuma, um dia histórico, um dia importante aqui para o clube, né? Assim como outros dias de decisões de títulos estaduais aqui, com tamanha importância. Vale lembrar que se você não tem o título estadual, você não tem a vaga da Série D, né? Então, uma coisa vem acompanhada da outra. Vale ressaltar também as pessoas que colaboraram com o clube de alguma forma para que a gente pudesse estar nessa situação que nós estamos hoje. E essa chave muito difícil, né, Thiago? Muito complexa. Você vê que a gente fazia previsão que ficaria tudo para a última rodada. Tivemos aí algumas equipes que acabaram não performando dentro do esperado, né, na competição. Isso até favoreceu em alguns aspectos algumas equipes que pontuaram, né, os 6 pontos em cima dessas equipes. E por isso estão numa condição de classificação melhor do que a nossa hoje. Mas a gente se preparou muito para o jogo, os meninos estão muito focados, o clube está todo voltado aí com suas forças para esse jogo de hoje. A gente espera a presença, né, maciça do nosso torcedor, que foi muito importante no jogo contra o Maringá. Eu diria até que fez a diferença no jogo contra o Maringá, porque, né, nos apoiou do início ao fim, nos deixou acreditando até o último minuto da partida que era possível. Eu espero repetir isso hoje com relação à torcida e que a gente possa, né, em primeiro lugar, acreditando em Deus, aí, segundo no trabalho, conquistar um bom resultado aqui dentro de casa hoje e passar uma próxima fase tão importante para nós, para a cidade e para o estado. Mandar um abraço pro torcedor do Costa Rica, o Felipe Scatolin, que tá na escuta, e só fazer uma correção. O jogo é 16 horas Brasília, 15 horas Mato Grosso do Sul. Obrigado aí ao Felipe. Obrigado aí, mandando um abraço pro Rogério Henrique. Ô Rogério, o seu ano foi bem eclético, né? Teve na Patrocinense, cara, inacreditável o que está acontecendo lá, e eu queria que você falasse, até porque na época quando você veio pro Dourados, houve um mal-estar na sua saída, você cobrando duramente a questão do teu salário, que é, cara, no teu direito acho que ninguém tem que se meter, mas muita gente não vê por esse lado, né? Também teve um mal-estar com o torcedor do Costa Rica, porque quando o Casca saiu, você foi um nome, e de repente você aparece no Dourados, vice-campeão estadual, numa final que a gente entendia que o Operário era favorito, mas aqui em Campo Grande o Dourados se mostrou um tanto quanto sem reação. E aí de repente você chega num caos, 6 técnicos na temporada, num grupo mais difícil, na minha modesta opinião, da história para Mato Grosso do Sul, por todas as dificuldades que nós temos, e só depende de si. Então eu queria que você falasse um pouco como tem sido o seu ano diante desses cenários que você enfrentou. Ok, vamos pontuar então aí. Início de Patrocinense. Para mim, o melhor time que a Patrocinense montou em toda a sua história aí de Série A de Mineiro. Exceto ali, talvez, em 2019, que, né, foi um time que teve bastante encaixe, bastante liga e conquistou resultados expressivos aí na questão de pontuação da competição. Mas em termos de nome, de elenco e tal, sem dúvida o melhor elenco. Infelizmente, houve algumas coisas extracampo, uma delas que você já citou, não só no meu caso, mas principalmente no caso dos atletas, né? Ficou aí muito tempo sem, eu diria para você assim, nós nos apresentamos dia 8 de dezembro e recebemos somente esses 20 e poucos dias de dezembro. O resto não pagou mais nada na competição toda. Essa é a verdade dos fatos, né? Agora a gente já não faz mais parte, já não dá mais para atrapalhar, digamos, aquele elenco
Naquela época eu não podia citar os fatos, porque a gente é profissional, eu entendia que de alguma forma você poderia atrapalhar quem estava trabalhando no clube ainda. Agora, findada a competição, nós podemos falar claramente, né, o que aconteceu. Recebemos somente o mês de dezembro, os dias trabalhados. Depois não recebeu mais. Então, infelizmente, eu até brinco com alguns meninos hoje, né, e em outros clubes que eu estive depois. Na primeira semana, nos primeiros 15 dias, você fala, ó, vamos jogar pela história do clube, pela nossa família, né, pelos filhos, por quem você ama, ok. Depois, na segunda vez, você vai falar, olha, vamos jogar pela oportunidade, porque a gente tem uma sequência, as pessoas estão vendo, é um campeonato excelente, é jogo contra o Atlético, tal, tal, tal. Cara, vai chegando depois de algum tempo, você não tem mais o que falar. Porque o jogador começa a vir até você e falar, ó, escuta, tal coisa tá atrasado lá. Como é que eu vou fazer? Olha, minha esposa está cobrando tal coisa. Olha, o plano de saúde, eu não consigo pagar mais. E estou com um filho doente. Como é que faz? Não dá para usar mais o plano. Olha, a escola do meu filho já está querendo tirar, não paga, faz 3 meses que eu não pago a escola. Então, assim, você chega num momento que é só agradecer o grupo que teve lá, sinceramente falando para você, porque no tempo que eu estive à frente, e eu avisei que eu sairia na reta final da primeira fase, independente de qualquer resultado, nós poderíamos muito bem ter classificado para a Copa do Brasil, Série D e tudo mais, né? Porque nós brigamos sempre ali de meio de tabela para cima durante a competição toda. Mas, Thiago, a gente tem que acreditar em alguma coisa na vida. Então, eu sempre acreditei muito em fazer certo, fazer da forma certa. E quando eu estou do lado certo, quando eu estou do lado que paga em dia, que dá estrutura, que faz tudo corretamente, eu não gostaria e não admito, interiormente falando, perder para quem está errado. Porque eu acho muita sacanagem, eu acho, sabe, a gente tem fé e acredita que Deus premia quem está fazendo as coisas da forma correta. Então você imagina quando você está do lado errado. Como é a sua atitude, como é que é o seu dia a dia, interiormente falando, pré-jogo. Você fala, pô, quando eu estou do lado certo eu quero ganhar, eu não admito perder para quem está errado. E quando eu estou do lado errado? Como é que faz? Como é que fica você com você mesmo? Né? Então isso atrapalha muito o trabalho da gente, interiormente falando, né? E incomoda muito a gente na questão espiritual, na questão mental, quando você está do lado errado. Né? E mesmo assim, eu acredito que nós fizemos uma boa competição, acabamos somando uns gols de falta, que, pô, você sabe fazer gol de falta no Brasil, é quase impossível. Né? Tem time que é grande, com atletas renomados, que ganham milhões, que fica 5, 6 anos sem fazer um gol de falta, 10 anos sem fazer um gol de falta. Pô, nós tomamos 4 gols de falta que empatou os jogos, decidiu os jogos contra nós. Então, assim, você vê que é um negócio inexplicável, né? Então, eu saio porque já tinha avisado que sairia ao final da primeira fase, com mais de 3 meses ali, 2 meses e tanto salário atrasado, né? Venho para o Dourados porque houve um gap de time, digamos assim, da saída do Patrocinense para a chegada no Dourados, que impediu de vir ao Costa Rica. Costa Rica precisava de uma troca anterior à minha saída do Patrocinense. E eu não poderia deixar o grupo antes de terminar a primeira fase, né? Infelizmente, eu não poderia deixar o grupo antes de terminar a primeira fase. Então, eu expliquei isso, né? A direção aqui do Costa Rica, o convite veio, sim, nós conversamos, deixamos grandes amizades aqui, tanto é que nós estamos retornando agora, né? Mas, infelizmente, por esse timing ali de tempo, nós não conseguimos estar no Costa Rica. Não sei se por ironia do destino, no sábado que eu saio do Patrocinense, é o mesmo final de semana que o Dourados troca o treinador. Então acaba acontecendo, né, por uma coincidência do destino, o acerto com o Dourados, onde fui muito feliz, muito bem recebido. Também deixei grandes amigos. Tenho certeza que deixei as portas abertas. O presidente Marcos é um grande amigo que fiz, assim como o Célio, as outras pessoas que trabalham no clube. Fizemos um bom trabalho no Dourados, sem dúvida nenhuma. Sobre a final do estadual, já era um fato previsível por nós na questão de dificuldade. Por quê? O time que foi montado, e muito bem montado no Dourados, é um time muito técnico. Um time que circula muito bem a bola, tem muito boa posse de bola, jogadores que têm uma qualidade técnica muito grande, e um time que tem dificuldade em jogar em campo ruim. Tem dificuldade em jogar em campo apertado. Né? Agora, você vê pelo primeiro jogo que nós fizemos em Dourados, que foi um absurdo o domínio da partida. Merecíamos até um resultado melhor. Lógico que faltou um pouquinho de competência para colocar a bola para dentro, para fazer mais gols e tal. Mas a gente sabia das dificuldades que iríamos enfrentar lá no Moreninhos.
O Moreninhas é um campo que você não consegue tocar bola, você não consegue circular. O nosso time não era um time de biotipo muito grande. Nós perdemos um dos zagueiros que mais duelava, que era o Abdala, que seria um handicap positivo para nós no jogo, né? E ficamos assim, jogando um jogo que não era o que a gente preferia jogar. Acabou que até 30 e pouco a gente conseguiu, né, segurar o jogo, endurecer. Infelizmente tomamos um primeiro gol e tomamos um segundo, depois uma falha, né, eu diria até que setorial, por não acompanhar o centroavante do Operário, uma bola cruzada de meio campo. E aí você tem que arriscar um pouquinho mais no segundo tempo. Houve um desenho de jogo onde nós buscamos fazer pelo menos um gol para que pudesse arrastar, né, a princípio para pênalti e depois tentar fazer um segundo. Né? Acabamos tomando um terceiro, já merecíamos ter feito, porque o goleiro fez um milagre, uma bola do Túlio e várias outras oportunidades que criamos. Não era o dia da nossa bola também entrar ali, né? E parabéns ao Operário pela competência no dia do jogo ali, mas com certeza levamos o Dourados a um lugar que nunca esteve, que é a Copa do Brasil, que ajuda financeiramente o clube, né, a montar um bom elenco para o ano que vem, visibilidade nacional, pode, por que não, passar da primeira fase da Copa do Brasil, e aí estamos falando de mais 1.300.000 para a segunda fase, jogar contra um grande, né, para que possa visibilizar mais ainda a marca e com isso trazer mais patrocinadores, mais ajudas, né, internas dentro do município e no estado. Então, assim, até esse momento um trabalho feliz. Fui depois, devido a essa situação financeira de início de ano, meio que tive que fazer uma escolha Rogério, pessoal de ficar próximo de casa. Desculpa te interromper. Você vai falar do Boa, né, que você voltou pro Boa, mas só para não perder o time do Dourados, e eu vou entender perfeitamente se você não quiser responder essa pergunta. Mas a gente viu um Dourados muito mal o campeonato inteiro. Talvez o grande jogo foi a primeira da final, de um campeonato inteiro. E nós temos os companheiros da Rádio Futebol na Canela em Dourados, que nos trouxeram informações o tempo todo, que quando você chegou, você tentou resolver um problema físico imediatamente. Cara, e a gente sabe que problema físico em reta final, você não vai resolver. Você pode tentar minimizar. E na nossa visão de imprensa, tá? Você pegou praticamente terra arrasada. A gente não conseguiu olhar nada bom no Dourados, a não ser um sistema defensivo que estava ali minimamente organizado. Você de fato teve realmente que estancar esse problema físico, Rogério? E por isso o time não evoluiu como deveria? Agora, assim, pontuando, né, novamente em cima da sua questão. Acho que são 3 pontos aí. Eu entendo que nós fizemos um grande jogo contra o Corumbaense, principalmente no jogo da volta. O jogo lá já foi um jogo controlado, um jogo que nós nos postamos muito bem. Dificílimo jogar contra o Corumbaense lá, pela torcida, pelo campo, por tudo que, né, envolvia a competição naquele momento, pelo que valia, né, aquele jogo do Corumbaense. Então acho que nós nos portamos bem lá já. Tivemos uma pequena oscilação durante o jogo ali, principalmente a reta final, depois que nós fomos obrigados a fazer algumas trocas pela questão física, né, de desgaste, etc e tal, na reta final. Mas no jogo de volta nós jogamos muito bem contra o Corumbaense. Praticamente dominamos o jogo todo, né, fomos muito superiores em todos os quesitos, todas as valências. No jogo contra o Costa Rica, a gente também fez um excelente jogo, principalmente em casa. Fora de casa aqui foi um jogo difícil, não é fácil jogar contra o Costa Rica aqui, tem um fator campo, que todo mundo sabe qual é, né? O campo aqui é um pouquinho mais fofo, exige muito de você fisicamente, mas fizemos um jogo controlado. No retorno em casa, estava praticamente 2-0, digamos assim, né? A gente, muito bem e etc e tal, acabamos falhando, tomamos um gol de empate, e aí depois o jogo fica, né, mais complicado, porque é um jogo que vale muita coisa, então se arrisca pouco na reta final do jogo, né? E depois fomos competentes nos pênaltis, a gente trabalhou muito pênalti, muito mesmo. Você tem acesso a atletas do Dourados, cada jogador do Dourados deve ter batido naquela semana uns 60, 80 pênaltis, no mínimo, né? No mínimo 60, 80 pênaltis, cada jogador do elenco. Então nós batemos muito bem, não precisou nem do quinto, se precisasse ia fazer também, porque nós treinamos muito pênalti, né? E aí, voltando ao início da sua pergunta, quando a gente chega num clube, se há uma mudança, porque de alguma forma alguém da direção entende que precisa, né, se reformular alguma coisa. A questão física, ela depende muito do ponto de vista e do sistema que você vai aplicar. Eu acho que para o sistema de jogo que o Dourado jogava até então, naquele momento, era o suficiente. Era um time mais reativo, que gostava, né, de trabalhar um pouco mais atrás, ter a posse um pouco mais no seu campo, jogar um pouco mais
nos contra-ataques, era um time com muita competência defensiva, como você mesmo frisou. Isso traz confiança para que você se posicione um pouco mais atrás no jogo, não tenha que propor tanto. Depende do estilo do elenco que você monta, né? Então, assim, quando nós chegamos, a gente tem um estilo um pouco mais agressivo de jogar, a gente marca um pouco mais à frente. Eu gosto que a equipe pressione um pouco mais o adversário, gosto da marcação já no campo do adversário, para que você possa estar mais próximo ao gol, né? Para que você tire o adversário de perto da sua meta, do seu gol, e você afastando esse adversário do seu gol, e você tendo um encaixe bom defensivo, e principalmente marcação de retorno, você propicia poucas oportunidades ao adversário. Então, quando muda esse estilo de jogo, você entende que você precisa ter um pouco mais de perna, você precisa ter um pouco mais de pulmão, você precisa ter um pouco mais de força, para que você possa realizar essa marcação dentro do campo do adversário, para que você possa jogar linha alta, como a gente costuma dizer, né? Porque jogar linha alta significa que você também se abre um pouco mais para os contra-ataques. Você se abre um pouco mais para a marcação de retorno, para a marcação de volta, né? Então, como a gente gosta de jogar da média para alta, no quesito linha, é necessário que o atleta tenha um pouco mais de perna. Então a colocação foi feita neste sentido. E o Dourado sofria muito e sofreu até o final da competição com lesões. A gente não consegue repetir o time no Dourados. Você não consegue escalar o mesmo time, porque toda semana você tem 2, 3 problemas de ordem clínica. É o atleta que teve a posterior, é o Mutuca que vem titular, daqui a pouco sente, não consegue jogar até a final. É o Abdala que daqui a pouco sente, não consegue jogar até a final. São os centroavantes, o Thiago e o Giovani, que toda rodada eles têm um problema físico, você não consegue utilizar o mesmo time, né? Então isso foi corriqueiro, porque você não consegue escalar o mesmo time no Dourados em momento nenhum, para que possa dar entrosamento à equipe, jogadas ensaiadas, né, e etc. Isso é um fator determinante. Você não consegue colocar o mesmo time. Então, você junta tudo isso. Há uma mudança que você tem que fazer na questão estrutural da equipe de trazer atletas para fazer aquela composição dentro do estilo que você quer jogar. Isso, de certa maneira, prejudica a parte tática da equipe, prejudica um pouquinho a parte de entrosamento, com pouco tempo. Que você frisou também que numa reta final é difícil você mexer muito. As viagens não são pequenas, viagem para Corumbá, viagem para Costa Rica, que é longe, né? Você não pode treinar tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você espera, porque se você está em reta final, o atleta já participou de um estadual inteiro, você acaba perdendo ele clinicamente se você forçar muito naquela época da competição. Então, acredito que isso também foi um handicap um pouquinho negativo para a questão do Dourados. Mas, ao meu ver, nós tivemos uma certa evolução. O Dourados vinha de, se não me engano, 4 jogos sem vitória quando eu cheguei. Nós vencemos no jogo dificílimo contra o Viena, depois vencemos novamente em casa contra o Corumbaense, sustentamos 2 bons resultados fora de casa, vencemos o Operário, infelizmente não conseguimos sustentar, pelo que eu já citei, o resultado contra o Operário fora de casa. Tá? Então, só concluindo aí o meu raciocínio, sobre o Boa Esporte, uma equipe de nome, cenário nacional, eu tinha 2 opções, Caldense ou Boa Esporte. Por quê? Porque eu precisava ficar próximo de casa. Eu tinha uma questão médica em casa, né, que passaria por uma cirurgia complicada na data do dia 22, se não me engano, de julho. É isso mesmo. 20 ou 22 de julho seria a cirurgia. Então eu não poderia sair, porque senão eu não faria esse acompanhamento médico ali de pelo menos uma semana que eu precisava ficar, né, auxiliando nessa cirurgia. E eu teria que trabalhar por causa dos 3 meses praticamente que fiquei sem receber lá no começo do ano. Então eu tinha que juntar uma coisa na outra, não tinha jeito. Eu tinha que fazer opção ou pelo Boa ou pela Caldense, que eram os 2 próximos a mim ali, em campeonatos importantes e tal. E aí pego, até tem uma brincadeira aqui dos meninos, que a gente tem muita liberdade, que eles falam, tá achando que vai salvar todo mundo, pô? Pô, salvou a Patrocinense 2, 3 vezes. Salvou lá, não sei, pô, tá pensando que é assim? Não é assim não. E realmente é isso, né, Thiago? Realmente uma hora não funciona. Nós fizemos jogos fantásticos pelo Boa, tá aí na internet, é só os caras pegarem. Jogo contra a Caldense, jogo contra o Norte, jogando meio campo pra frente. Mas, rapaz, tem um tal de Deus do futebol aí que eu vou te falar, tá? Quando eles escrevem aí que não vai, não tem o que você fazer, cara. Você pode treinar, pode se dedicar, pode jogar meio campo pra frente, pode ter 50 finalizações. Não tem jeito. A Caldense veio uma vez no nosso gol, fez gol. O Norte veio uma vez no nosso gol, fez gol.
Nós fomos 50 vezes lá, treinamos pra caramba a finalização, jogadores de qualidade. Não tem jeito. Quando os deuses do futebol assinam ali, não tem o que você fazer. Infelizmente, né, uma instituição do tamanho do Boa, né, tá tendo que se reinventar, já não é de agora, já vem se reinventando há algum tempo. Pessoas que pagam em dia, cara, paga certinho, pessoas sérias, oferecem uma estrutura muito boa, o Boa Esporte, mas, assim como vários outros clubes do futebol brasileiro, como o Paraná Clube, que agora subiu de novo, que já foi, né, o Série A de brasileiro há muito tempo, alguns clubes precisam se reinventar. E a gente passa por esse processo junto com os clubes, né, fizemos o nosso melhor. A escolha foi feita pelo motivo que eu já te falei, e nós, infelizmente, não conseguimos, o clube não vinha bem, nós chegamos vencendo fora de casa, tivemos a oportunidade de pontuar até a última rodada, dependíamos só de nós lá, infelizmente no jogo do descenso não foi o que a gente queria, né, na questão de resultado, e eu acho que merecidamente nós descemos de divisão, assim como em outros clubes, como é o caso do Patrocinense em 2 vezes, e outros clubes que eu já estive, nós conseguimos fazer com que a equipe não caísse, não por mérito nosso só exclusivo, porque não dá para você agora dividir a responsabilidade e falar que o mérito é só seu quando você salva o time. É uma coisa conjunta. Assim como quando nós vencemos algum título, nós dividimos, né, a glória com todo mundo, nós também dividimos agora essa responsabilidade de não ter conseguido alcançar o objetivo por vários fatores internos e externos, né? E eu diria que foi uma experiência válida também, porque nem só nas vitórias você aprende, né? Eu, sinceramente, concordo com o Romário. Odeio aprender com derrota. Acho que a derrota ensina muito pouco pra gente. Acho que você aprende todos os dias, dependendo do resultado. Mas não gostaria de aprender perdendo. Prefiro aprender ganhando. Nós estamos conversando com o técnico do Costa Rica, Rogério Henrique, às vésperas da decisão contra o São José. Rogério, o Costa Rica fez tudo errado esse ano. Cara, 6 técnicos não tem como dar certo. Mas tá dando. O Vitória subiu da Série C para B há 2 temporadas, que são 2 acessos seguidos, né? Se eu não estou enganado, com 6 treinadores também. E isso tá errado, não tem como, ainda mais no nosso futebol que de garantido mesmo é só o estadual, você tem uma grande mudança de técnico. O Casca pediu demissão, o Jean Rodrigues pediu demissão, Alain George, seu antecessor, pediu demissão, você ano passado pediu demissão. Cara, eu já questionei por que ninguém para em Costa Rica. Qual que é o problema? Há algum problema? Tem tem outros treinadores que já passaram por aí, reclamam de interferência. E por que tá dando certo, Rogério? Por que hoje o Costa Rica, daqui pouco mais de 3 horas, vai entrar em campo mesmo com todos esses erros, um campeonato estadual horrível, dependendo de um gol e não tomar, para fazer história? O que você chegou, analisou, aproveitou que tá na mão do Costa Rica essa classificação, apesar desses erros? Bom, primeiro, sobre o ano passado, né, sobre a minha passagem, foi uma passagem muito bacana, muito marcante, né, com 6 jogos, 6 vitórias. A gente, como eu disse anteriormente, aqui já fez muitas boas amizades, foi muito bem tratado aqui. Isso me trouxe de volta nos 2 sentidos, né, no sentido de deixar dentro do clube um legado bacana e no sentido pessoal também de ter sido feliz aqui. A minha saída ano passado se deve única e exclusivamente por um outro fator familiar. A gente, né, Thiago, que fica a vida toda fora, cara. Eu tô desde os meus 13 anos. Eu tô com 45, tô desde os 13 atrás de futebol. Saí com 13 anos para jogar no Goiás, sozinho, diga-se de passagem. Fui morar em Goiânia sozinho, no alojamento do Goiás, que não era o que é hoje, etc e tal, né? E a gente passa a vida... Você jogava do quê, Rogério? Segundo volante. E teimoso. Foi um bom jogador? Né? Mais teimoso do que bom. Ah, teimoso? O que acontece? Você é melhor treinador ou jogador? Ah, sem dúvida eu sou o melhor treinador. Mas, vou te falar a verdade agora, sem brincadeira. Para o momento técnico, né, que o futebol brasileiro atravessa, hoje eu era muito bom. Você jogaria fácil? Seria muito bom. Pra minha época eu era mais ou menos, porque tinha muito jogador bom, cara. Né? Mas isso não é culpa dos jogadores não, tá? Isso é um momento que atravessa a sociedade brasileira. Vou fazer uma crítica aqui, porque alguns já me conhecem, sabem o que eu falo mesmo. O professor da escola já não ensina mais direito, entendeu? O aluno sai de lá sem aprender.
sabe? O professor da escolinha não ensina direito, o treinador já não ensina direito, ninguém quer ensinar mais, Thiago. Então, assim, não é muito culpa da geração, não, cara. Infelizmente, hoje ninguém ensina direito, o cara sai dali, a gente não tem mais responsabilidade como professor de fazer o cara saber. Hoje está naquela, quer, não quer, então faz do seu jeito. E aí nós vamos perdendo em todos os sentidos. Perde-se o bom aluno na escola, perde-se o futuro médico, perde-se o futuro gestor, político, perde em todos os sentidos. E perde-se o futuro bom jogador também. Porque você não ensina o cara, você não se preocupa em fazer o cara bater com as duas pernas na bola, dominar com as duas pernas, ter uma qualidade técnica superior ao dos outros. E aí perde todo mundo. Isso é um assunto para outra entrevista. O que acontece? Eu volto ano passado porque eu tenho uma filha hoje de 5 anos, na época de 4, que ia a primeira vez para a escola. Primeiro ano dela na escola. Em Minas Gerais começa com 4 anos na escola. É obrigatório. Então ela vai e tem muitas dificuldades de adaptação no primeiro ano justamente pela minha ausência. Né? E a gente vai complicando a cada semana, porque liga, não quer ir para a escola, olha, não fica na escola, olha, não tem jeito. Se você não vier para mais perto, para que você possa estar em casa pelo menos uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 20 dias, uma vez no mês, no mínimo, nós não vamos conseguir fazer a educação dela. Não tem jeito, ela não quer ir para a escola, não se adapta. Então, isso vem pesando, até que se vem a primeira proposta de um clube de Minas, né, que jogaria na minha região, que é Poços de Caldas, uma semana depois, ou seja, o Patrocinense estreia em casa contra o Democracia de Alagoas, na semana seguinte ele vai para Poços, que fica 40 minutos da minha casa. 3 dias ele fica em Poços. Então eu consigo voltar para um time de Série A de estadual, mesmo numa condição difícil, que é de rebaixamento. Vou para casa uma semana depois, ficar 3 dias no jogo contra o Poços, né? E consigo fazer um tiro curto lá de 30 dias de competição. E tem um contrato vinculado da Série D, que o Patrocinense jogaria a Série D, para que eu pudesse depois ter extensão da carreira. Então eu sento aqui com os caras e explico, falo, olha, é isso. Vocês têm filhos, vocês sabem, não é culpa de vocês, né? Também não é minha, mas infelizmente, cara, eu preciso fazer parte da educação do filho, porque o pai que não faz parte da educação do filho, como é que vai ser? Né? A gente critica tanto, como eu acabei de fazer uma crítica construtiva aqui a demais professores, profissionais e tal, de áreas de educação, como que eu não vou fazer? Então eu venho, explico a situação, o presidente entende, né? Na hora falou, olha, você vai, digamos assim, para não falar outras palavras, você vai judiar demais de nós. Mas o que eu vou falar para você? Você tem razão, é seu filho, é sua filha, como é que nós vamos fazer? Então, Thiago, eu saio estritamente por isso, de coração partido pela campanha que venho fazendo, por tudo que eu construí aqui, mas eu faço opção pela família, faço opção pela filha, para ser mais especificamente falando para você. As coisas vão, funcionam, tira o time do rebaixamento, faz uma Série D fantástica no Grupo da Morte, é líder do Grupo da Morte, e aí eu tenho que fazer de novo uma outra decisão duríssima no ano passado. Por quê? A gente está bem, mas já com alguns atrasos no Patrocinense, já com algumas coisas não sendo cumpridas na questão financeira. Líder do Grupo da Morte da Série D, que é esse mesmo grupo aqui, tá? Líder, grupo com vice-campeão estadual do Paraná, que era o Cascavel, com o mesmo Maringá, com o 15 Piracicaba, que é uma potência financeira maior do que a Inter de Limeira. Né? E, rapaz, um grupo dificílimo ano passado. E a gente é líder do grupo na Série D. Eu sou obrigado, ao final da primeira fase, antes de entrar no mata-mata, eu sou obrigado a fazer outra decisão. Me vem o convite do Pouso Alegre, que é 15 minutos da minha casa, 15 minutos, para treinar na Série C do Brasileiro. Pouso Alegre mal, hein? Mal. Lá embaixo, tudo terra arrasada. Rapaz, eu faço de novo a opção familiar. Vou de novo, porque eu consigo ir em agosto para ficar até dezembro do lado da minha filha. E, rapaz, você imagina eu sair do Patrocinense aí, líder do Grupo da Morte, um time bom, mas muito bom era o time do Patrocinense. Absurdamente bom, com chances reais de acesso, sabendo que a gente era melhor que os times da outra chave que a gente ia enfrentar no primeiro mata. Sabia nitidamente que a gente ia passar, tanto é que passou pelo Brasil de Pelotas no primeiro mata. Entendeu? Então, assim, rapaz, a gente vive nessa posição, é difícil demais, tem que tomar decisão toda hora. E aí eu decido pela família novamente, vou, né, infelizmente não funciona no Pouso Alegre, não tinha jeito, Série C é outro nível, né, mas a gente faz um bom trabalho, abre de novo a porta no clube, que
A gente tinha saído anteriormente por algumas coisas, né, de bastidores aí. Eu sou muito, sabe, às vezes como eu tô sendo aqui, eu sou muito franco. Às vezes eu precisava deixar de falar algumas coisas, eu não consigo, não fui educado assim, né? Fui educado para falar sempre a verdade, quando dá, né? E quando não dá, esperar um pouco para falar a verdade, como eu estou falando agora sobre o que aconteceu lá no Patrocinense. Mas se me perguntar, eu vou falar, não tem jeito, né? Então, assim, eu faço a decisão, a gente retorna para 15 minutos perto de casa, consigo ir em casa todo dia, consigo estar em casa todo final de semana, consigo levar lá na escola, né, praticamente 3 vezes na semana. Isso muda a história dela com relação à adaptação escolar, principalmente essa volta, né, do Pouso Alegre. E aí a gente termina o ano bem, graças a Deus, com ela adaptada e agora já sem maiores problemas. E isso me traz de volta aqui, porque a distância é a mesma do ano passado, mas numa condição diferente, uma condição que hoje ela está totalmente adaptada, tem os amigos dela lá e etc. e tal. Então eu consigo novamente fazer períodos de temporada fora lá da minha cidade e ela adaptada à vida e à situação escolar. Eu tenho que liberar o Rogério porque ele vai almoçar com o elenco, mas obviamente ele vai falar da decisão. E a pergunta minha final para você, Rogério, é a seguinte. Nós estamos muito atrasados. Eu te pergunto isso como treinador, porque eu como imprensa, a gente participa de cursos com jornalistas de todo o Brasil, de congressos. A gente observa quando outras equipes vêm nos enfrentar, a questão de estrutura, né? E a gente sabe que o Costa Rica é um time, infelizmente, de prefeitura. Depende do poder público, do apoio público. Como em Minas também tem várias equipes nessa situação. Mas estruturalmente, Rogério, a gente sabe que o acesso, eu não estou aqui para mentir pro torcedor, como nunca menti, nem vou fazer isso. Futebol? Mas acesso é muito difícil pela realidade nossa, pelo nosso nível. A gente precisa de mais profissionais de fora. Os técnicos aqui não têm conquistado muita coisa, e a gente precisa dessa oxigenação de outras mentes como a sua, do Dalastra, do Cláudio, do Mirandinha que já veio, já foi, enfim. O do quanto Celso. Nós estamos do Celso, o quanto nós estamos atrasados, Rogério, porque ganhar estadual, com todo o respeito, os caras comemoram a vaga na Copa do Brasil, cara. E a gente não é flanelinha, a gente não pode ser flanelinha de comemorar a vaga. Nós temos que ter calendário para, de fato, brigarmos por coisas grandes. Esse pensamento ainda está atrasado. Queria que você falasse dos 2 clubes que você trabalhou, Costa Rica e Dourados. Tem um pensamento mesmo, não, vamos montar um time para Campeonato Brasileiro, nós precisamos mudar, ou não, ainda nós estamos muito atrasados nesse ponto, Rogério? Bom, vamos lá. Eu vou colocar alguns ângulos aí também, mas todos eles dentro de uma síntese, né, da sua questão. Primeiro, eu acho que um estado como Mato Grosso do Sul não pode deixar de figurar entre ali no mínimo os 10, 12 do Brasil, na questão do futebol. E eu vou te explicar por quê. Você fala da questão estrutural. A questão estrutural ela tem algumas vertentes. Nós vamos falar de uma ou duas delas. Vamos falar da vertente capital, né, estadual, recursos estaduais em todos os sentidos, e vamos falar da vertente estrutural. A vertente de recursos estaduais. Aqui se faz o que em Minas, por exemplo, não faz. Aqui as prefeituras realmente colocam dinheiro nos clubes e são legalmente amparadas para isso. Em Minas não dá, não pode. Não tem meios legais para se fazer isso. Ela pode ajudar estruturalmente, pode, né, ajudar de alguma outra forma a questão de logística, física e tal, mas não financeiramente. Então isso já é um grande ganho, um grande passo que você tem na questão de lei para que você possa ter gaps, né, para fazer a evolução de seus clubes. Quando eu digo isso, eu digo também na questão estrutural, assim, você precisa ter um centro de treinamentos, você precisa ter um departamento médico, clínico, fisioterápico, nutricionista, psicólogo, tal. Você precisa se estruturar nessa questão clínica e física antes de você querer galgar séries maiores do Campeonato Brasileiro. Os clubes de Minas Gerais que estão brigando e que já frequentaram essas divisões maiores, todos eles têm estrutura para isso. A Tombense tem um centro de treinamento fantástico, apesar de ter uma cidade pequenininha, lá 5, 7 mil habitantes só, mas já jogou Série B de brasileiro, por quê? Tem um investimento, óbvio, financeiro,
né? Mas a estrutura da Tombense é uma estrutura de Série B de brasileiro. Os centros de treinamento são 3 campos fantásticos, uma academia maravilhosa, totalmente de última geração a parte de reabilitação dos atletas. E agora a Tombense reformou inteiramente o estádio dela. O estádio da Tombense nesse ano de 24 é um estádio fantástico. Estádio de Série B de brasileiro, cara. Pode jogar até Série A lá, pelo número de pessoas, eu não tenho essa certeza, né? De suporte de pessoas que tem um número mínimo. Mas em questão estrutural, o estádio ficou fantástico. Uma reforma lá absurda, de milhões. Então a Tombense se prepara para se manter na Série C e Série B do brasileiro e pleitear a Série A. O Atlético, que é um clube que está aí brigando para subir para a Série B, mesma coisa, sem treinamento fantástico, estrutura fantástica, investimento. Então, assim, é inegável que se precisa associar as coisas. Não basta ter dinheiro para jogar a competição em alto nível e investimento alto para brigar de igual para igual com outros clubes do Brasil. É preciso se preocupar também com a estrutura. Também em manter uma estrutura, né, em fomentar um pouco mais as categorias de base, principalmente dos clubes, para que eles possam utilizar o maior número de atletas da base no profissional, tendo que contratar menos jogadores, gastar um pouco menos, e principalmente entender que o Mirassol sempre foi organizado, sempre foi um clube bom, sempre foi um clube de São Paulo, mas o Mirassol começa realmente a despontar no cenário nacional nos últimos anos, quando ele pega o dinheiro do Luiz Araújo, vendido do São Paulo para fora, e ele tem percentual, e gasta 7 milhões no centro de treinamento. E aí ele começa a atrair outros investimentos e etc. e tal, através da estrutura física que ele montou. Então é inegável que primeiro você precisa se preocupar com a estrutura física. Você tendo a estrutura física para oferecer a atletas de um nível alto, seja ele do estado que for, do Mato Grosso do Sul, qualquer outro estado do Brasil, a primeira coisa que o cara vai te perguntar quando você liga para ele: paga em dia? Como é que é o histórico financeiro do clube? Paga em dia. Vem cá, como é que é a tua estrutura? Amigão, aqui eu tenho um centro de treinamento, os quartos têm ar-condicionado, a minha fisioterapia, a minha parte clínica, a médica é igual a qualquer outro clube de Série C e Série B de brasileiro. Eu tenho 3 campos de centro de treinamento, todos eles no tapete. Nós temos... Por quê, Thiago? Porque aqui já tem uma coisa que a Tombense sofre muito, que é a logística. A Tombense tem que sair 7 horas de ônibus de Tombos para o Rio de Janeiro, para pegar um avião, para depois ela ir para qualquer lugar do Brasil jogar. Depois ela retorna para o Rio de Janeiro e pega 7 horas de ônibus de avião de volta. Então o jogador ele quer entender como é que ele vai suportar uma logística de Série D, Série C, através da estrutura do clube que você oferece para ele. Não é só pagar em dia, não é só cumprir os compromissos salariais e tal. Ele quer saber como é que nós vamos fazer. Nós vamos dar conta de viajar 2 dias antes para Campo Grande? E aí nós treinamos em Campo Grande, depois nós vamos de avião para outro lugar? E aí a gente volta para Campo Grande? Então, que tipo de logística é oferecida a esses jogadores? Vou te dar uma informação, por exemplo. O Maringá viaja 2 dias antes para qualquer lugar que ele vai jogar. Ele chega 2 dias antes. Ah, mas a CBF só dá um dia. Ele paga o outro. Mas ele chega 3 dias antes quando a viagem é muito longa. Não, mas a CBF só dá um dia. Ele paga os outros 2. Então é mais ou menos por aí que eu estou tentando te falar. Primeiro você tem que se estruturar nesse sentido para que você possa atrair jogadores de um nível mais alto. Jogadores de nível elevadíssimo. O Costa Rica atrai os jogadores aqui hoje principalmente pelo fato de pagar em dia. Religiosamente em dia e cumprir seus compromissos. Então o jogador está tão desgastado no Brasil aí com não receber salário, ficar atrasado, etc e tal, que o cara faz a opção por vir. A gente, eu vou falar agora, o presidente me permite falar assim, peço licença ao presidente, ao nosso diretor, o Sandro, e aos demais membros da direção do Costa Rica, para falar a gente. A gente continua fazendo bons estaduais, entre aspas, e brigando em Série D como nós estamos brigando, porque a gente paga em dia. E o Costa Rica sabe, o presidente sabe, a direção sabe, que precisa se estruturar mais, que precisa ter mais um campo de treinamento, que precisa oferecer mais estrutura na questão de logística para os atletas. Mas, Thiago, a gente também tem que olhar um outro lado, né? Todos dentro do estado do Mato Grosso do Sul e em outros estados menores que o Mato Grosso, em questão de poderio financeiro e estrutural, podem fazer o que o Costa Rica faz como mínimo, que é pagar em dia, manter seus compromissos financeiros.
Mas, infelizmente, as gestões pelo Brasil afora, elas só olham o seu lado. Elas não olham o lado do profissional que vem, não olham o lado desportivo. E aí que está o grande erro, na minha opinião. O governo do Estado deveria olhar com melhores olhos a questão desportiva, de levar o nome do Estado através do futebol, que é o que Cuiabá faz hoje, né? Hoje se fala em Cuiabá fora do Brasil, por quê? Tem várias coisas maravilhosas no estado do Mato Grosso. Mas hoje o Cuiabá, ele leva o nome do estado de Mato Grosso para a América do Sul inteira, através da Copa Sul-Americana. Leva para o Brasil todo, porque o Cuiabá está jogando todo final de semana em algum lugar diferente do Brasil, transmitido para o mundo inteiro. Né? Então, a visibilidade, até corroborando com o que eu estou falando para você, o que ficou marcado no Brasil inteiro, cara? O pessoal do Cuiabá é inteligentíssimo. Foi fazer um jogo lá em Cuiabá, que eu não me lembro que jogo que era, mas um jogo grande. Um jogo que estava todo mundo assistindo. Rapaz, me entra uma colhetedeira de carro-maca para poder tirar o jogador do campo que machucou. Cara, isso saiu no mundo inteiro. No mundo inteiro saiu. Então, olha, você vê o veículo que os caras têm na mão de divulgação, cara, que absurdo. Os caras fizeram uma colhetedeira, bicho, coisa mais linda do mundo, muito bem montada. Pô, o mundo inteiro passou aquilo lá, né? Então, assim, eu acho que as autoridades aqui do Estado, seja lá no escalão maior, governo, prefeituras, né, e etc e tal, eles têm que entender o que é que o futebol pode fazer para o Estado. Número 2, em termos de uma coisa que a gente está cobrando muito, e eu já cobrei aqui no começo. Cara, as nossas crianças precisam ter um norte, elas precisam ter um ponto final de partida. Né? A gente precisa melhorar essa questão de competições sub-20, 15, 17, estrutura de base e tal. E isso vai trazer um fortalecimento do futebol estadual. Esses atletas não vão conseguir sair todos por aí afora para jogar em Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Tombense, Atlético e papapá. Eles vão ficar aqui dentro do estado. Nós vamos ter mais jogadores do estado. A gente vai ter jogadores mais preparados tecnicamente, taticamente, fisicamente aqui dentro do estado. A gente fortalece daí o campeonato sub-15, 17, 20. Consequentemente, fortalece o profissional aqui dentro do estado. Então, é uma força-tarefa que engloba um plano um pouco mais, sabe, maior, mais macro. Né? Não adianta você fazer um negócio para 3 meses, 6 meses. Tem que fazer um planejamento aqui para 4 anos, 8 anos de planejamento. Para que você possa ter um futebol mais sustentável, mais forte, com atletas de mais qualidade, com atletas que possam, né, nascer aqui dentro do estado e chegar até o profissional aqui dentro do estado. Porque quando você não tem essa sequência, 15, 17, 20, talvez até um 23, jogando uma divisão tipo a segunda divisão do estadual, um 23, e aí jogando a primeira, quando você interrompe esse ciclo, o atleta é obrigado a fazer outra coisa, cara. Ele vai trabalhar, ele vai para fora do estado, para outro clube, tentar sorte, ele vai... Então, esta sequência seria o mais apropriado para que você pudesse ter um futebol mato-grossense forte. Na questão técnica, tá? Estou falando questão de jogador. Agora eu vou mudar rapidamente para a questão estrutural. Há um investimento dentro do estado, não há em outros até. Há um prêmio para o campeão, há uma ajuda para a CLD, uma ajuda... Então, o que acontece? Eu acho que está faltando um pouco também dos gestores. Está faltando os gestores de clubes irem se capacitar. Está faltando os clubes ir buscar profissionais aqui dentro do estado ou fora que possam gerir melhor os seus clubes, que possam fazer planejamentos com um pouco mais de tempo, que possam buscar dentro do próprio estado, e aí a gente vai falar de credibilidade, mexer na ferida da federação, e eu não tenho problema nenhum com isso, né? Vamos falar de credibilidade, porque o campeonato aqui não tem nome, cara, não tem name rights. Por quê? Qual é o problema? Nós estamos vendo um campeonatinho de estados bem menores que aqui com name rights. Campeonato tal lugar se cobre, campeonato tal lugar ativos, campeonato tal lugar se crede, campeonato tal lugar não sei o quê. Cara, tudo isso fortalece uma federação, e uma federação fortalecida como é a de São Paulo, ela fortalece os seus filiados, os seus associados, na verdade, ela consegue fortalecer todo mundo. São Paulo, cara, é praticamente 100% de ônus em tudo que você faz nos campeonatos, porque a federação banca tudo, você não tem gasto com nada. E aí ela consegue cobrar. Aí ela quer credibilidade dos clubes em pagar em dia, ela quer a organização dos clubes, né, em fazer bons times. Então, por isso São Paulo é tão forte. Mas me fale de São Paulo nos últimos 20 anos. Quando é que você ouviu algum clube de São Paulo falar que a federação não ajuda eles e está, entre aspas,
roubando dinheiro? Quando é que você ouviu falar que a Federação Paulista deixa os seus clubes na mão? Quando é que você ouviu falar que algum campeonato da Federação Paulista é desorganizado? Então, assim, cara, me desculpa, eu estou encerrando. Como é que você joga uma final de estadual se você quer credibilidade no seu estadual jogando no Moreninha? Como? Esse é o primeiro ponto. O cara vai falar, pô, mas peraí, rapaz, você, com todo respeito a quem cuida, e eu sei que não é fácil cuidar lá, etc e tal, mas como é que você valoriza o teu estadual jogando uma final no Moreninha? Como é que você valoriza o teu estadual fazendo um jogo de abertura como nós vimos lá só na terra? Quem é que vai transmitir isso aí, Thiago? Qual TV que vai querer transmitir isso? Qual patrocinador de verdade, multinacional, que vai querer a sua marca vinculada a um gramado daquele lá? A uma qualidade técnica que você não consegue fazer lá? Quando chove, alaga. Quando não tem chuva, é terra. Ué, quem sério da vida de multinacional vai permitir que a sua marca seja divulgada através de uma competição que tem uma final naquele lugar lá? Que tem jogos importantíssimos lá de clássico e tudo mais. Que hoje Costa Rica Operário é clássico. Como é que Costa Rica Operário joga um clássico naquele primeiro jogo estadual num campo daquele jeito lá? Que credibilidade você transmite? E quem é que consegue fortalecer marca e crescer a sua empresa sem credibilidade? Então agora estou fechando a conversa. O Bandeira de Melo assumiu o Flamengo, mudou a história do Flamengo. Primeira entrevista do Bandeira. Deixa eu falar para vocês. Não estão preocupados com o título, não estão preocupados com... Não. Preocupação nossa é o seguinte. Fui na padaria da esquina aqui da Gávea, pedi 5 pães. O cara me entregou. Falei, marca pro Flamengo. Ele falou, não, sem chance. Não dá para marcar pro Flamengo. Se você quiser pagar ou marcar para você, eu marco. Pro Flamengo, não. Falou, então a primeira coisa, precisamos ter credibilidade. Resgatar o nome do Flamengo no mercado. Ou a gente faz isso, ou esquece. Nenhum patrocinador vai vir, não vai vir cara bom. Jogador não quer vir. Se for bom, porque sabe que aqui não paga, não tem estrutura. Então, agora eu estou encaixando a conversa, tá vendo? Tudo isso que nós falamos e que eu falei aqui, que você citou aí, faz parte de uma palavra só: credibilidade. Quando você tiver a credibilidade necessária para correr atrás de multinacionais, para que o governo do estado fale, opa, peraí que agora o negócio está em crédito, tem credibilidade, eu vou investir. Me trouxeram um projeto de credibilidade, eu vou participar com vocês aí. Você vai até no governo federal. Se você tiver credibilidade, você vai até no governo federal, que o governo federal tem muitas leis de incentivo ao esporte e etc e tal, que podem ser direcionadas, que você pode pleitear, que você pode ir atrás de incentivo, que você pode fazer com que as empresas debitem do seu imposto de renda para poder fazer, mas onde está a credibilidade? Com credibilidade, você consegue fazer esse ciclo de projeto de 4, 8, sei lá quantos anos e fortalecer o futebol, principalmente o futebol sul-mato-grossense, né, que eu acho que tem tudo para poder fazer. Cidades ricas, possíveis investidores ricos, empresas gigantescas aqui dentro, multinacionais, um estado rico, um governo estadual que tem condições para fazer o apoio e um governo federal de olho aqui. A gente sabe que o governo federal, seja ele comandado por qualquer partido, ele sempre está de olho no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um estado muito produtivo, é um estado, né, que todo mundo quer estar bem com ele. Então, se você tiver credibilidade, você pode ir até no governo estadual, você consegue fazer essa cadeia de retorno até a categoria de base. Se não tiver categoria de base, se não tiver estrutura dos clubes, se não tiver credibilidade para pedir, infelizmente não vai mudar a situação do Estado. Muito honesto, direto, sincero. Rogério Henrique. Muito claro, muita clareza. Doe a quem doer. Rogério, olha, eu torço muito para que o Costa Rica vença, sei que vai ser difícil. É um adversário que não está morto, mas eu torço muito para que semana que vem a gente possa bater um novo papo, já falando em classificação, em nova fase e com um novo problema, né? Caso chegue às oitavas, não sei o que vai acontecer, porque tem que ter 10 mil, né? E nós não temos no Mato Grosso do Sul um estádio apto para 10 mil torcedores. Meu irmão, grande jogo, boa sorte. Daqui a pouco contra o São José, agradeço demais e fica o microfone da Rádio Futebol na Canela aberto para você e para o Costa Rica. Thiago, obrigado, um grande abraço a todos os amigos do Futebol na Canela. Nós estamos sempre à disposição, o clube está sempre à disposição. Olhar sempre o lado positivo das coisas, parabenizar o clube, né, pelo que fez até o momento, e a nossa responsabilidade é muito grande agora, às 15 horas. A gente sabe disso, é sabedor dela, e vamos entregar totalmente
a esse objetivo, primeiro objetivo do clube, que é a classificação. Você lembrou muito bem, o São José talvez a melhor equipe, tecnicamente falando, dessa chave, seja o São José, pelas contratações. Só contratou jogador de Série B de Brasileiro, Série C de Brasileiro, Série A de Paulista, Série A2 de Paulista. Muito boa, tecnicamente falando, a equipe de São José. Um jogo difícil. Contamos com o apoio do nosso torcedor, aproveitar mais uma vez para convidá-lo, para estar conosco agora às 15 horas no Laetão, e que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo seu espaço aí, um bom trabalho para você, um grande final de semana aos seus ouvintes e que todos fiquem com Deus. Obrigado, Rogério, grande jogo, grande papo, Rogério Henrique, técnico do Costa Rica. Valeu demais. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.